Gente querida, tudo bem? Boa tarde a todos. Graça redentora da parte de Deus. Então, eu me encontro aqui para gravar com vocês um texto que Paulo lava a alma e demonstrando aos demais seguidores, apóstolos, seguidores de Cristo, aqueles que seguiam Cristo pelo seu intermédio também, o Cristo no apóstolo Paulo levava a multidões a entender o que era o Evangelho. Bem, em um tempo como esse, a gente está vendo muita coisa esquisita e que se diz, entre aspas, que estão vivendo Cristo ou servindo Cristo. Só que Paulo, no decorrer da sua vida, diante da sua dificuldade financeira, que ele tinha muita, diante da sua dificuldade até para comer, para alimentar os seus seguidores, para levar alimento para outras cidades, para outros países, né? Ele se encontrava ali apertado, ele se encontrava pisando os espinhos, ao ponto que ele fazia ali sua tenda, né? E para ganhar ali o mero sustento, para se comprar um alimento, para se ajudar uma igreja, no momento vago dele. Mas uma das coisas que eu fico aqui preocupado nesses últimos dias é que a igreja de Deus Pai hoje parece que tem fé, mas não tem. A igreja de Deus hoje, desse século, que se diz de Deus, o evangelho que é pregado hoje, os homens pregam Cristo numa ênfase do púlpito, mas quando desce de lá, esse Cristo sumiu da vida deles e tem sumido da vida dos membros, porque não são mensagem calcificadora, não são mensagem de estrutura, porque hoje o que mantém a árvore de pé não é o fruto e não é o tronco, é a raiz. Se a raiz é boa, o tronco, a árvore se torna ali frutífera, fortalecida, se torna ali um tronco robusto, forte. E hoje a gente não tem visto mais isso, irmão, porque qualquer luta, qualquer mal notícia, qualquer investida de Satanás, os cristãos vão para debaixo da cama. Os cristãos procuram outros recursos que não é o próprio evangelho que vos o chamou. Por isso que meu coração hoje, a minha vida hoje, irmão, eu tenho vivido mais para analisar. Eu não tenho feito muita questão de pregar em muitas igrejas, sair por aí. Eu tenho botado o meu coração hoje para analisar os que estão anunciando aí o que é anunciado, falando de um ser. Aí eu quero ver isso, porque como diz Martin Lloyd Jones, pregar qualquer um prega. Só é ter uma boa biblioteca, ser inteligente. Ela vai por meio arminiano, só é ser batizado no Espírito Santo, falar duas línguas de língua, ter um dom, aquele homem está pronto. E não é bem assim. Paulo foi testado nas maiores dificuldades da vida. O apóstolo Paulo, quero lembrar para você, o gigante do evangelho, ele esteve ali preso, levou quarentena -1, foi considerado escória da vida. Se você for estudar a Bíblia na íntegra, você vai se assustar com ela. Aí você vai decidir mesmo se você nasceu ou precisa nascer para pregar o evangelho. Porque, queridos, não é fácil. Hoje, muitos dos tais que estão atravessando as dificuldades para se pregar o evangelho, os da teologia da prosperidade, diz que tem alguma coisa errada com ele. Aí eu lhe digo, o que é que tinha errado com o apóstolo Paulo? Um homem que Jesus caçou ele. Jesus caçou Paulo. Encontra Paulo ali em Damasco, faz uma obra dinâmica em Paulo, lá em Atos capítulo 9, Deus transforma ele era Paulo, Deus transformou, ele era Saulo, Deus transformou ele em Paulo. Deus permite ele cair cego, atônito, diz a um profeta chamado Ananias, vou provar ele, quanto importa sofrer pelo meu nome, né? E hoje, Satanás, ele tem trabalhado pouco.
Eu dizia a um irmão ontem, encontrei ele na rua com o pneu furado, um amado, fiz um contorno, dei a ele uma carona, coloquei ele ali na borracharia e disse, ele, pastor, não está fácil. Eu digo, claro, você acha que o diabo não vai investir ferozmente? Você acha que o diabo não vai investir ardentemente na igreja que rejeita toda a sua oferenda e que continua pregando Cristo sangrado, fugindo das maracutaia, fugindo da vida fácil, lutando para não querer cair na sua riqueza que ele tem oferecido a tantos, porque todos aqueles que querem cair, todos aqueles que querem ficar rico, ele cai na cilada do diabo. Eu digo, meu filho, a igreja que está pregando hoje na contramão de Lúcifer, considere ela inimiga, ele considera essa inimiga, porque prega Cristo. Prega Cristo sangrado, o Cristo de amor, o Cristo que ama os pobres, o Cristo que divide os seus com o necessitado, a igreja que é espelho de Cristo na terra. Então, para vocês hoje, que diz que Deus lhe chamou para uma grande obra, cuidado, porque você vai passar pelos testes. Você vai passar pelos testes da vida. Assim como você vai para qualquer faculdade, você vai para qualquer entrevista, os testes estão aí, e assim mesmo são chamados. Porque muitos hoje estão sendo reprovados, porque não passou nos testes da vocação e quis fazer a sua obra em Cristo. E hoje estão aí frustrados, caídos, perplexos, levando a falência da sua família, né? Levando o evangelho à vergonha. Todavia ele nunca provou, mas quis estar ali falando. Então, queridos, pela manhã eu acordei aqui com aquela fala de Filipenses, capítulo de número 4, verso 17, quando o apóstolo Paulo diz, e Deus, segundo a sua riqueza, nos suprirá todas as coisas em Cristo Jesus. Amados, o que é que esse homem está dizendo? Que ele passou fome, que ele não tinha dinheiro muitas vezes, que ele não tinha amigos, muitas vezes em situações ao extremo de ele achar que tinha perdido a vida, que ia perder a vida, mas Deus em Cristo supriu o apóstolo Paulo e continuará suprindo os quais ele chamou, continuará guardando das feras, das calúnias, das investidas satânicas. Cristo será o seu juiz diante do tribunal do mundo, porque esse tal não se vendeu ao sistema, não se associou a Nero, não se associou a um evangelho que não nutre. Porque, irmão, os vales que eu passo, que você passa, se nós não sairmos dali mais fortalecido, há algo errado. Então Cristo não está conosco. Então sua fé é provada não comprando iate. Sua fé é provada não comprando o carro do ano somente. Sua fé é testada não é só viajando. Sua fé é testada nos dias maus. Como diz o apóstolo Tiago, né? E Deus, né? Quando o apóstolo Tiago diz isso, que uma vez provada a nossa fé, né? Ela nos dá o quê? Perseverança. Ela nos dá sabedoria, entendimento, né? E Deus disse que ele abençoaria aqueles que passassem pelas provações, porque a provações é que nos aprova. Então eu vejo os cristãos hoje parecendo Maria Mole. Aí quando sobe no púlpito vai contar a história de 1918, vai contar a história de Sermão de Spurgeon, vai contar a história de Jonathan Edwards, vai contar a história de Seymour. Querido, o Deus que experimentou Paulo continua experimentando. O Deus que amolou Paulo como machado, ele ainda tem muitos machados para amolar até a volta dele. O problema é que nós precisamos pedir a Deus para amolar o nosso machado com a pedra do evangelho, para que a gente não tema, para que a gente não se preocupe com infração, com governo de esquerda, de direita. Deus é que nos sustenta, Deus é que vai adiante. Mas o cristão hoje, caótico,
prendeu seu umbigo na terra. O pastor que se tornou imbecil colou seu umbigo na terra. E o líder, ele é chamado para anunciar o caminho da vida eterna. Então, meus irmãos, Filipenses capítulo 4:19. E Deus, segundo a sua riqueza, suprirá todas as suas necessidades. Então receba essa palavra. Que Deus te guarde, te abençoe e venha suprir mesmo, venha curar você, venha lhe dar dinheiro para você pagar quem você deve, venha abrir portas para o evangelho ser pregado, sem nenhuma mistura, sem nenhuma barganha. Ele vai suprir, ele suprirá todas as coisas, segundo a sua riqueza, em Cristo Jesus. Deus abençoe, fique na paz do Senhor, uma sexta-feira abençoada, porque Jesus nos chama para combater o bom combate, completar a carreira e guardar a fé.